Olá pessoal, tudo bom? Dando continuidade então aqui à nossa lista de exercício, vamos para o exercício 8 e que ele pede o seguinte: utilize o contador assíncrono para realizar contagem de 0 a 9 no display de 7 segmentos decodificado a seguir. O que temos aqui? A gente tem um display de 7 segmentos, nós temos 4 flip-flops do tipo Q, e a gente tem uma porta NAND para fazer o reset dos flip-flops. Antes de a gente continuar, vamos só dar uma olhadinha na contagem de números binários, no que o flip-flop tipo Q faz e como que a gente vai usar esses 4 flip-flops do tipo Q para fazer um contador. Flip-flop é uma estrutura, tá, formada de portas lógicas, onde, quando ele recebe um pulso de clock, ele altera o seu sinal. O que isso significa? Pulso de clock é um pulso binário, onde a gente vai ter uma oscilação de sinal baixo e sinal alto. Então, quando o meu pulso de clock ele está em 0, ele está em sinal baixo. E quando ele está em sinal alto, ele vai retornar o valor 1. Tá? Esse pulso de clock ele se oscila várias vezes por segundo. Ele tem uma determinada frequência. Então, quando a gente fala de 1 GHz, tá? A gente tem um pulso de clock na frequência de 1 GHz. A gente tem a frequência de 1 bilhão de pulsos de clock por segundo. Ok? E aí, esse pulso de clock ele vai alterar cada um dos meus flip-flop tipo Q. Quando o flip-flop tipo Q recebe o pulso de clock, ele muda de 0 para 1. E depois ele muda de 1 para 0. Então, recebeu um pulso. Esse flip-flop vai estar em 0. E quando receber outro pulso, esse flip-flop ele vai para 1. Então, ele vai ficar sempre se alternando. Recebeu o pulso 0, recebeu o pulso 1. Recebeu o pulso 0, recebeu o pulso 1. Recebeu o pulso 0, recebeu o pulso 1. Cada vez que esse flip-flop muda de 0 para 1, ele vai mudar também o estado do próximo flip-flop de 0 para 1. Então, o que acontece aqui? O meu primeiro flip-flop está em 0. O meu segundo flip-flop está em 0. Quando esse flip-flop for para 1, o segundo continua em 0. Só que quando o meu primeiro flip-flop for para 0, o meu próximo vai alterar para 1. Vamos de novo? Meus dois flip-flops em 0. Quando o meu primeiro flip-flop vai para 1, nada acontece no segundo. Quando o primeiro vai de 1 para 0, ele vai mudar o estado do segundo. Isso significa que quando o meu segundo flip-flop for de 1 para 0, o meu próximo vai para 1. Então, vamos fazer uma contagem aqui. 3 flip-flops tipo Q em 0. O meu primeiro vai para 1, nada acontece. O que a gente tem aqui da direita para a esquerda? 0, 0, 1. Meu primeiro flip-flop voltou para 0, o próximo vai para 1. O que a gente tem aqui? 0, 1, 0. Meu primeiro vai para 1, nada acontece. O que a gente tem aqui? 0, 1, 1. Quando meu primeiro for para 0, meu segundo vai voltar para 0. Então, o que vai acontecer? Vai mudar o estado do próximo. E aí, o que a gente vai ter? 1, 0, 0.
Dessa maneira, eu estou fazendo contagem de binários. Vamos para o próximo estado? Recebeu outro pulso de clock, foi para 1. 1, 0, 1. Recebeu o próximo pulso de clock, o primeiro foi para 0, então o segundo tem que ir para 1. Recebeu outro pulso de clock, 1, 1, 1. O que vai acontecer no próximo passo? Eu vou ter que alterar o estado do meu quarto flip-flop. Então a gente está na situação 1, 1, 1. Quando o primeiro for para 0, o meu segundo vai para 0, o meu terceiro vai para 0 e o meu último vai para 1. Se a gente der essa continuidade, nós temos 4 flip-flops fazendo contagem de binário. Até chegar no valor 1, 1, 1, 1, que é o maior número binário possível com 4 dígitos. Por que que isso acontece? Por que que o flip-flop sempre muda o estado do próximo quando o flip-flop vai de 1 para 0? Olha só. Quando eu tenho aqui, tem uma tabela verdade, está contando de 0 até 15. Quando eu vou de 0 para 1, perceba que nada aconteceu no dígito maior. Agora, quando eu vou de 1 para 0, o meu dígito maior ele muda de estado. Foi de 0 para 1. Toda vez então que ele muda de 1 para 0, ele vai alterar o estado do meu dígito maior para o valor inverso. Olha só. Foi de 1 para 0, mudou o estado do maior de 0 para 1. Foi de 1 para 0, mudou de 0 para 1. Foi de 1 para 0, mudou de 0 para 1. O contrário também acontece, tá? Quando ele vai de 1 para 0 e muda o estado do dígito maior de 1 para 0. Então, quando o meu flip-flop tipo Q muda de 1 para 0, ele alterna o estado do próximo flip-flop. Tudo bem até aí? Ótimo. Vamos fazer então as ligações desses flip-flops, tá? Eu estou num programa editor de imagem. Eu acho que vai ficar ok. Mas pode ser que aconteça alguma coisinha estranha, mas na hora eu já corrijo ali. No meu flip-flop eu tenho o valor Q e tenho o valor Q barrado. Como a gente já viu, quando é Q é 1 e quando é Q barrado é 0. Lembra? A barrado, 0. A, 1. Lembra lá do diagrama de Carnot. Ótimo. As minhas ligações do flip-flop tipo Q vai acontecer da seguinte maneira. Aqui no clock, eu vou ligar simplesmente uma fonte geradora de pulso. E aí, eu vou ligar os meus valores Q no pulso de clock do próximo flip-flop. Para garantir que sempre que aconteça uma mudança de estado, ele dê o pulso de clock no próximo flip-flop. Ótimo. Agora que eu já resolvi os pulsos de clock, eu preciso resolver o reset do meu contador. Como que a gente vai resolver esse reset? O nosso exercício, ele pede para que o nosso contador faça a contagem de 0 a 9. Isso quer dizer que ele vai contar até 9. Quando ele for contar até 10, eu vou resetar. A gente vai pegar a nossa tabela verdade aqui e a gente vai procurar o valor 10. Então, tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Nosso valor 10 está exatamente aqui, ó. 1, 0, 1, 0. O que a gente vai precisar fazer? Ligar os nossos flip-flops da direita para a esquerda nessa porta não, quando o nosso sinal for igual a 1, 0, 1, 0. Então é fácil. Se eu já sei que o Q vale 1 e o Q barrado vale 0, eu vou puxar todos os meus valores, né, correspondente a 1, 0, 1, 0, na entrada dessa minha porta NAND. Então, da direita para a esquerda, ó, 1, 0, 1, 0. Vou fazer mais bonitinho aqui, tá? Um, 0, 1, 0. Esse é o valor que eu quero colocar na minha porta NAND, tá? Então, vamos lá. Se o Q vale 1, eu vou puxar o 1 para a entrada da minha porta NAND. Se o Q barrado vale 0, eu vou puxar o Q barrado para a entrada da minha porta NAND. Se o Q vale 1, eu vou puxar o Q lá para a entrada da minha porta NAND. Deixa eu fazer mais bonitinho aqui. E se o Q barrado vale 0, eu vou puxar ele lá para a entrada da minha porta NAND. Ótimo! Garanti então que toda vez que o meu flip-flop tentar chegar em 1, 0, 1, 0, ele vai estar resetando. Então ele vai contar até 9, quando ele tentar fazer o 10, ele vai zerar. Ok? E aí, feito isso, a última coisa que falta a gente conectar é a saída dessa porta NAND no pino de reset. Dos meus 4 flip-flops. Ok? E aqui está o nosso contador assíncrono, feito de flip-flop Q, contando de 0 até 9. Então, gente, recapitulando aqui, ó, já coloquei no exercício o circuito resolvido, tá? Nós vamos ligar sempre o Q no clock do próximo flip-flop, ok? Lembrando que a nossa sequência é de 0 a 9, o próximo valor é 10, 10 é binário 1, 0, 1, 0. Então, onde for 1, a gente vai pegar o Q e conectar lá na porta NAND. 1, 0, conectado na NAND. 1, 0, conectado na NAND. E aí, a saída da porta NAND, nós vamos ligar no reset de cada um dos flip-flops. Depois, liguei o clock aqui no primeiro flip-flop e acionei todos eles, né? Porque se a gente não ligar os flip-flops, ele não consegue fazer essa comutação, essa troca de sinal, de 0 para 1 e de 1 para 0. E o display que está ali mostrando, né, é só a gente conectar eles, né, na sequência que já está colocada, porque ele já vem com o codificador, tá? Ele não tem os 7 pinos que a gente viu no display conectando cada um dos LEDs. Como ele já tem o conector, é simplesmente eu ligar o valor de Q no display e está pronto aí o nosso contador assíncrono que faz contagem de 0 até a 9. Beleza, galera?